Quais as reais causas da aplicação da Lei Magnitsky ao autoritarismo brasileiro e as tarifas impostas ao Brasil muito acima dos outros países? A nossa economia e os nossos investimentos serão dizimados ou temos oportunidades em meio a tudo isso? Vamos falar detalhadamente porque envolve um contexto objetivo, mas histórico. Vamos adiante. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e sócio da Aquavero Investimentos. Comento o programa 3 em 1 da Jovem Pan diariamente sobre política com o viés econômico. A ideia é fazer com que mais pessoas conheçam ideias liberais, libertárias e passem à reflexão. Concorde ou não com as ideias, isso é um mero detalhe, mas que seja refletido e não apenas interiorizado qualquer ideia ou de uma mídia convencional que queira determinar como você pensa. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso me ajuda e ajuda o YouTube a distribuir o conteúdo. Deixa aqui embaixo também o link para falarmos sobre investimentos, brunomusa.com.br/investimento no singular. Pois bem, vamos então ao ponto que mais importa. Vamos fazer um breve contexto histórico. Fica muito claro que as ideias marxistas na economia falharam, mas ela foi vendida e muitos ainda acreditam nela como uma religião. Portanto, o efeito marqueteiro disso foi simplesmente perfeito, ela durar séculos e mesmo assim nunca ter funcionado. Justamente por isso tem esse livro aqui, Anti-Marx. É um livro de 1400 páginas, as 700 primeiras conhecemos a tese de Marx, a tese falida, e nas outras 700 páginas refutando essa tese. O que obviamente a gente vê que na vida real ela nunca funcionou. Para irmos bem superficial, ela tem uma doutrina econômica que é simplesmente miserável. Ela fala que, por exemplo, o preço de qualquer bem ou serviço teria que embutir o valor das horas trabalhadas. Claro, esse é apenas um ponto. Ou seja, se você produz um mouse e você coloca 24 horas de trabalho nela, o preço do mouse tem que contabilizar essas horas trabalhadas, mas ela não leva em consideração algo que Karl Menger, o fundador da escola austríaca, depois explicou muitíssimo bem, que é a teoria do valor marginal decrescente. Para cada pessoa há um valor determinado bem. Não adianta você trabalhar produzindo esse mouse 24 horas ou um ano, se ele não agrega valor a ninguém e ninguém quer comprar, ele vale zero, por mais que você ache que possa valer R$100. Isso fica muito claro. Portanto, a tese marxista, de forma bem simplista aqui, ela é simplesmente falida e nunca funcionou, por mais que muitos ainda a preguem, normalmente aquelas pessoas que nunca saíram de frente dos livros e tiveram que encarar a realidade lá fora. Mas vamos voltar num breve contexto de história mais recente, nos últimos 80 anos, com o que aconteceu com o mundo. Vamos primeiro falar rapidamente aqui do Ocidente, que viveu nesses últimos 80 anos um movimento de livre circulação, de movimentação de pessoas e capitais, muito mais do que agora que estamos vivenciando em 2025. Por exemplo, pessoas que não estavam felizes no México tinham uma facilidade maior de ir para os Estados Unidos, para o Canadá. Quem na América Central também entrava mais fácil nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, morei nos Estados Unidos em 1997 com a minha família, morava em San Diego e nós íamos a Tijuana, a cidade do México, para almoçar e voltávamos. E a entrada era muito mais fácil antes dos eventos dos ataques terroristas de 2001. Pessoas, por exemplo, que também passavam fome na África, tinham facilidades de entrar na Europa. Enfim, nos últimos anos, o que nós vimos, nas últimas décadas, uma facilidade maior de livre movimentação de pessoas e capitais no mundo, mas isso agora começou a mudar. Vale lembrar também que nessas últimas décadas, especialmente a partir da segunda metade do século passado, nós vimos a criação dos chamados estados de bem-estar social, welfare state, ou seja, distribuindo toda a riqueza que tinha sido gerada na época de mais liberalismo e mais livre mercado. Acumulou-se muita riqueza e o tal do politicamente correto foi crescendo, mais impostos, distribuição desse dinheiro
dinheiro para todo mundo, com estados gigantescos. A França é o maior estado do mundo. De tudo que é produzido, o estado fica com 60%. O Brasil, 47%. Também somos gigantescos. Ao longo do tempo, os ciclos econômicos foram mudando e a realidade bate a porta, o dinheiro começa a ficar mais escasso, a dívida vai se elevando e os efeitos inflacionários começam a chegar. Essa semana eu tive o privilégio de sentar na mesa almoçando com o Paulo Guedes em um evento aqui em São Paulo. Ele deu um exemplo muito legal sobre isso. Imagine dois grupos de macacos dentro do mesmo zoológico. O primeiro passo é você dar uma banana para cada macaco de cada grupo. Depois, você dá 2 bananas para cada macaco de cada grupo. No terceiro passo, você dá 2 bananas para cada macaco do grupo 1 e dá 10 bananas para cada macaco do grupo 2. Enquanto você dava o mesmo número de banana para todo mundo, havia paz no zoológico. Quando você privilegiou um determinado grupo, passou a ter guerra no zoológico. E, portanto, fica claro que não é assim que se distribui renda, diferente do que o Lula vem com a sua verborragia, falta de conhecimento econômico e, claro, mau caratismo para tentar manter todo mundo na pobreza e controlar a população como um todo. Não se distribui renda endividando as pessoas. Se você pegasse o dinheiro de todo mundo e distribuísse de forma igual, como falam, daqui 5 anos, Warren Buffett fala isso, daqui 5, 10 anos, os milionários estariam milionários de novo e quem é pobre estaria pobre novamente. Portanto, é uma condição do ser humano. A distribuição de renda não se faz assim, não se distribui igualando todo mundo na pobreza. A esquerda também foi muito esperta nessa ideia de dividir a sociedade entre empregadores e empregados, como fazia Marx entre oprimidos e opressores. Isso também jamais existiu como um todo. Portanto, o que Lula fala, pregador das ideias de Marx, um comunista revolucionário treinado nas trincheiras de Cuba, é realmente uma técnica para manter o país pobre e ele ser o controlador. Nesse exemplo do macaco, o que nós aprendemos é que em um cenário, um zoológico com democracia, eles entrariam em choque e a partir dali as ideias iam se equilibrando, mas todos teriam o direito de pensar diferente e buscar formas de melhorar de vida e buscar formas de igualar essas bananas ou tentar o máximo de equilíbrio. No sistema ditatorial, o que acontece é que um líder não permitiria que nenhum pensasse ao contrário ou se indignasse de receber menos bananas do que o outro grupo de macaco. Fica claro em qual condição o país está hoje. E aí eu deixo a pergunta, responde aqui para mim aqui embaixo, em qual país, em qual zoológico você preferiria pensar? Naquele que te obrigam a pensar de uma maneira e te calarem, ou naquele em que você pode buscar ideias e aprimorar o ambiente com ideias diferentes? A verdade é que agora o que nós vemos é uma onda de direita e conservadora em vários países no mundo tomando corpo. Só que em 2025, o fim da livre movimentação de pessoas e capitais começa a ficar claro. É óbvio que o movimento de capitais ele acontece, mas nós vemos várias medidas protecionistas entre vários países. E veja, quem defende essa onda conservadora, quem defende fechar as suas fronteiras, não imigração, vê sua popularidade crescer. Portanto, é a onda da direita conservadora tomando conta após os desajustes criados nessa má distribuição do estado de bem-estar social. O Ocidente, ao longo do tempo, veio se enfraquecendo militarmente e economicamente. De todos os lados, cada vez mais dependente dos Estados Unidos bancarem a parte militar da União Europeia, que veio se endividando através do seu estado de bem-estar social. Agora os países estão extremamente endividados. Os Estados Unidos vieram a público e falaram que não mais sustentarão os Estados europeus através da OTAN e que cada um terá que elevar até 5% do PIB os seus gastos militares. Isso também está gerando um choque. Eles têm que subir o gasto militar, estão extremamente endividados por conta das últimas décadas e, portanto, precisam cortar o orçamento em outro lado, senão o impacto é inflacionário, sendo que grande parte dos países já está no limite, ou no caso da França, muito tempo acima do déficit de 3 pontos percentuais do PIB determinado
pela zona do euro. Inclusive, a França, que eu fiz um vídeo na semana passada dedicado a isso, teve que anunciar um corte, vamos ver se aprovará, de 44 bilhões de euros do seu orçamento. Corte, mas com alta de impostos e uma série de formas também de cortar mais ou menos. Enfim, a verdade é que acabou o dinheiro do politicamente correto e eles precisam fazer ajustes, só que estão extremamente endividados. Enquanto isso, o que nós vemos é o Oriente, o outro lado do mundo, a China, fazendo doses de capitalismo para conseguir crescer. Claro que capitalismos autoritários, mas eles sabem que apenas o capitalismo tira as pessoas da pobreza e o livre mercado favorece isso. Tanto é que nós vimos aberrações nos últimos tempos. O Xi, presidente da China comunista, e o Lula pregando multilateralismo e livre comércio, diminuição das barreiras e da burocracia para estimular a economia. Ora, comunistas defendendo isso, veja tamanha hipocrisia. Ou seja, o que nós vimos foi um Ocidente que era gigante, com riqueza criada lá atrás na época do liberalismo, começou a se enfraquecer por conta desse Estado gigantesco que foi criado a partir da segunda metade do século XX e passou a criar imposto e um Estado esmagando as pessoas e as empresas, burocratizando a vida de todo mundo. Sufocou o mundo empreendedor e o que nós vemos agora é uma Europa completamente estagnada. Agora parecem ter acordados ou começado a acordar, estão insatisfeitos com esse resultado, estão querendo sair do modo estatismo, ou melhor, não querendo, mas parece que não há outra maneira, a realidade bate a porta e, portanto, eles têm que encarar a verdade. Por exemplo, a União Europeia aprovando, como eu falei, os gastos militares e tendo que cortar de outra parte do orçamento. Não tem jeito. Fica claro que aqueles, inclusive os líderes europeus de esquerda, que pregam intervencionismo, por que é que então eles não imprimem dinheiro, aumentam a dívida para financiar os gastos militares? Porque eles sabem que isso é inflacionário e precisa cuidar do déficit, coisa que nós defendemos sempre. É melhor encarar a verdade agora do que postergarmos e isso doer mais no futuro. Portanto, 2025, o jogo do Trump é justamente ajuste de geopolítica. Vale lembrar que Vladimir Putin, o autocrata russo, disse em sua autobiografia, abre aspas, nunca encurrale sequer um rato. A OTAN vem crescendo e vem encurralando a Rússia, que invadiu a Ucrânia e já tinha tomado deles a Crimeia em 2014. Geopolítica do Trump, tentando encaixar os pontos. A guerra de Israel com o mundo árabe, que dura décadas. A quem interessa a guerra? Claro que os terroristas. Quem invadiu Israel há pouco tempo, num ato terrorista? O Hamas. O que os terroristas farão sem a guerra? Por isso eles precisam sempre estimular essa guerra. São terroristas. Geopolítica em jogo que o Trump precisa combater para os interesses deles. E aí nós vemos as instituições multilaterais perdendo força, porque se tornaram instituições políticas e grande parte financiadas pelos Estados Unidos e atuam contra os interesses dos Estados Unidos, determinados agora pelos interesses de Donald Trump. E aí a gente começa a ouvir, mas a ONU... E o Trump vem a público e fala, dane-se a ONU, corte o financiamento para a ONU. Mas o Macron... Quem é Macron? Pouco me importo com ele. Mas a Unesco... Corta também. Mas os interesses militares da Europa, corta também. Ou seja, o mundo está se reajustando. E esse reajuste começou lá atrás, em Bretton Woods, em 1944, quando o dólar passou a ser instituído como a moeda de uso mundial. Os principais países do mundo acordaram isso pós-Segunda Guerra Mundial. Todas as moedas orbitariam em volta do dólar e o dólar era a única moeda conversível em ouro. E isso estimulou a demanda por dólar, porque, obviamente, em dólar você trocava por ouro. Em 1971, Richard Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro e o dólar já era mantido em reservas internacionais. Após a crise dos anos 70 do petróleo, as duas grandes crises, Paul Volcker, presidente do Banco Central Americano, Federal Reserve, teve que jogar a taxa de juros a 20% ao ano. Isso fortaleceu ainda mais o dólar por conta da inflação dos anos 70. Dólar mais forte levou o Brasil
Brasil, México, países que tinham dívidas em dólar, à bancarrota. Ou seja, o Brasil e o México declararam moratória de sua dívida. Deram calote na dívida, porque a dívida em dólar explodiu e eles não tinham condições de pagar. O dólar permaneceu muito forte. Em 1985, teve o Acordo Plaza, no Hotel Plaza, em Nova York. Os principais países do mundo concordaram em valorizar as suas moedas frente ao dólar, ou seja, desvalorizar o dólar para que os produtos americanos passassem a ser mais competitivos e houvesse um ajuste nesses déficits comerciais e déficits em conta corrente que o Trump tanto vem batendo. E começaram lá de trás. Quando os seus produtos não são competitivos no exterior, você vê uma desindustrialização do país. A indústria no PIB americano caiu de níveis de 50% a 60% na década de 60 para níveis atuais na casa dos 10%. O nível de empregos na indústria também caiu drasticamente e os déficits continuam estratosféricos. O déficit dos Estados Unidos com o restante do mundo, incluindo bens, serviços, renda, ou seja, a conta corrente dentro do balanço de pagamento, está por volta de 26 trilhões de dólares. O que significa isso? 90% do PIB é o déficit dos Estados Unidos com o restante do mundo, porque o dólar é forte, portanto seus produtos não são competitivos lá fora, e é justamente por isso que Donald Trump fala em desvalorizar a sua moeda, trazer a produção de volta para dentro de casa para que os produtos dele sejam competitivos e ele consiga atrair o capital de volta para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos têm esse déficit gigantesco ao longo das últimas décadas, ele manda dólar para fora para importar produtos e serviços. Esse dinheiro que ele paga aos outros países com as suas importações volta para os Estados Unidos comprando o título público americano, o que estimula o endividamento ainda mais dos Estados Unidos. Portanto, todo esse jogo geopolítico, onde a China se torna mais relevante, os Estados Unidos dependente da China para importar os seus produtos, inclusive produtos militares e matéria-prima, coloca os americanos numa vulnerabilidade muito grande. Imagina numa guerra eu depender do meu inimigo para importar produtos importantes, inclusive bélicos, para lutar contra você. Justamente por isso o diagnóstico de diminuir os déficits comerciais em conta corrente eu super entendo. Filosoficamente eu não concordo com as tarifas, mas esse é o cenário geopolítico que falamos aqui. Em meio a tudo isso, aparece o Brasil como o bobo da corte. Luiz Inácio Lula da Silva oferecendo jabuticaba, oferecendo truco para o presidente dos Estados Unidos, a maior e mais importante economia do mundo. E o pior, ele não foi chamado para participar dessa conversa ou para escolher um lado. Mas como bobo da corte, levantou a mão e pediu para falar, assumindo um lado e agora pagamos todas as consequências. Isso no lado das tarifas, sem contar, obviamente, todas as arbitrariedades e excessos do judiciário, inclusive contra cidadãos e empresas americanas, quebrando a emenda número 1 dos Estados Unidos de liberdade de expressão. E aí chegamos no Brasil. Maiores tarifas do mundo e, por fim, a criminalização individualizando a conduta de um juiz, pelo menos até agora, que excede e muito o seu direito constitucional. Portanto, lembre-se, os revolucionários, como é Lula, estão criando um inimigo externo porque eles precisam sempre ter esse inimigo externo a quem culpar, além de já ter uma sociedade amplamente dividida que eles adoram dividir. É quebrar para que eles apareçam como salvador da pátria. Portanto, vamos aqui ao método socrático da coisa. O governo vem gastando mais ou menos? Aposto que todo mundo vai dizer mais, porque isso é uma matemática. A inflação está maior ou menor? Mais dívida significa juros mais altos ou mais baixos? Claro que mais altos. Estamos com níveis de 15%. E o Copom, essa semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, diz que permanecerá mais alta a taxa de juros por muito tempo. Isso enfraquece ou estimula a economia? Enfraquece a economia. Portanto, são perguntas simples que todos vocês sabem responder, o que se torna óbvio que o Brasil está indo para o abismo fiscal. Mas aqui surgem pontos de otimismo. Eu estive em Cuba, estive na Venezuela, estive em El Salvador, eu estive em 60 países, muitos deles prósperos e desenvolvidos. Todos esses países autoritários, quando caíram no autoritarismo, não tinham uma sociedade que pregava o contrário. Cuba está assim desde 59, a Rússia sempre foi autoritária. A Venezuela, desde o final dos anos 90, quando havia um clamor pela esquerda.
população toda pedindo, não havia comunicação descentralizada. Portanto, a coisa foi mais fácil para eles porque havia o clamor popular para essas ideias que se tornaram, obviamente, nefastas. No Brasil, não. E nós temos uma diversidade de produção. Ora, Bruno, eles podem controlar tudo. Podem, mas a coisa está se tornando complexa, uma vez que o mundo todo está vendo isso, e é importante para os Estados Unidos que o Brasil e a América esteja mais próxima dos Estados Unidos do que da China. Geopolítica novamente. Lembra disso? Portanto, o Brasil que nós vivemos hoje não é mero acaso, é técnica desse grupo revolucionário. Mas agora estão surgindo freios e contrapesos e por isso, cada vez mais, a gente precisa levantar a nossa voz como um todo. E tudo isso gera oportunidades, uma vez que a probabilidade de nos tornarmos uma Venezuela de fato é muito pequena, nós vemos oportunidades em ativos brasileiros. Só que, claro, você precisa saber pensar a longo prazo. Ao mesmo tempo, oportunidades de investimento lá fora nos Estados Unidos, que é justamente o meu dia a dia com grande parte dos clientes que nós atendemos hoje, são 14 bilhões de reais na Aquavero. Então vai ser um prazer falarmos, o link está aqui embaixo novamente. Não deixe as oportunidades passar ou se proteger de um cenário inflacionário. O momento é crítico, o ano exige resiliência, a situação fiscal é complicadíssima, a moeda fiduciária de todos os países passando por crise, Trump apoiando por fim o Bitcoin, Milei a mesma coisa, fazendo concorrência de moedas. Tem um livro aqui de Hayek, prêmio Nobel de 1974, que chama Desestatização da Moeda, pregando competição entre moedas, pode ser a pública e também a privada, concorrendo entre todas, e o público escolhe qual moeda demandar, e isso está acontecendo. Um outro exemplo dessa palestra que o Paulo Guedes deu é que ele falou que o poder centralizador é igual a um sabonete. O centralizador usa muito e uma hora ele acaba, principalmente quando tem uma oposição. Por isso, o que eu vivi na Venezuela é importante que se diga. A oposição não é hora de brigar. Todo mundo se unir contra o inimigo comum, e o inimigo do Brasil é o PT de fato. Depois brigamos com o Centrão, depois brigamos pelas ideias liberais libertárias. Mas o primeiro ponto é retirar esse governo nefasto, autoritário, que trava o Brasil. O Senado é o mais importante. Portanto, o Ocidente, nesse momento, está dando alguns passos atrás para tentar voltar às suas origens lá na frente. A União Europeia trocando o estado de bem-estar social por mais gastos militares e se fechando. A mesma União Europeia vem afundando em burocracia, em custos, em dívidas e precisará em algum momento se abrir, uma vez que todas as empresas de altíssimo valor já estão nos Estados Unidos e não na Europa, que só pensa em regular. A Europa também se fechando a imigrantes, os Estados Unidos tarifando, um mundo mais fechado, tentando se reajustar de todos esses choques das últimas décadas. E nesse contexto entra, como eu falei, as tarifas no Brasil, cenário geopolítico de realinhamento. Vale lembrar que Bolsonaro tomou uma facada, Trump tomou um tiro, eles se sentem juntos ali. Alexandre de Moraes e a Suprema Corte censurou cidadãos e empresas americanas, e isso é imperdoável para os Estados Unidos, que respeitam a primeira emenda de liberdade de expressão. Lula levanta a voz nos BRICS contra o dólar, contra os Estados Unidos, chamou Trump de fascista e não quer sofrer nenhum tipo de retaliação contra a economia mais importante do mundo. Portanto, Trump se vê identificado com isso e prefere que a América como um todo esteja próxima dos Estados Unidos e não aliada à China, que passa a controlar tudo através do autoritarismo. Portanto, o que vemos no Brasil é esse choque, onde parece que só a esquerda nos últimos anos tem espaço. Por isso a população de direita conservadora também vem crescendo e amadurecendo nessas ideias. Que cresçamos isso. Ideias mais liberais, ideias libertárias, mostrando que não há político de estimação, que o Estado atrapalha a nossa vida e não cria soluções. Sempre foi assim. É figura de linguagem te envolver e dizer que você pertence ao Estado. O Estado são eles. Poucos burocratas, você paga imposto para não ser preso, não porque você espera ter alguma coisa de volta. O dinheiro na tua mão seria muito mais eficiente, na mão das empresas também muito mais eficientes. E a esquerda não sabe jogar o jogo e tenta sempre, através do autoritarismo, controlar a todos. Mas a informação descentralizada e a tecnologia descentralizada
fará com que nós vençamos o jogo. E vencer o jogo aqui é simplesmente respeitar a Constituição e dar as liberdades individuais às pessoas e às empresas para prosperarem, não em uma economia induzida pelo Estado, porque isso é altamente ineficiente. Portanto, um empresário que vai a Brasília pedir uma ajuda para comprar uma máquina qualquer, ele está comprando uma máquina dentro do Titanic, como fala Paulo Guedes. Você volta com a sua máquina com privilégios de compra dentro de um Titanic que vai afundar, porque subsídio, privilégios, gera uma dívida gigantesca que todos pagamos, com ineficiência, com perda do poder de compra e uma população mais pobre. É muito melhor você estar num avião decolando, e é por isso que muita gente preferiria, inclusive eu, estar na Argentina de hoje do que no Brasil de hoje, mesmo lá tendo ainda muito mais coisa para consertar. A perspectiva é muito melhor do que está o Brasil, mas nós venceremos isso e, portanto, o caos gera oportunidades. Não deixe isso passar. Vamos mudar. Compartilhe esse vídeo, fale com o seu vizinho, reflita, não acredite que o Estado está aí para te ajudar. Ele atrapalha, mas vai tentar te vender que você é parte dele. E quando te vendem, você não vai lutar contra quem você é, não é mesmo? Mas o Estado são eles, poucos burocratas que estão lá para te manipular e fingir que fazem algo por você. Lembre-se, eles te dão apenas uma fração do que eles já tiraram de você. O resto fica para benesses deles. Seguimos.